Quem já tiver na live, vai apertando no coraçãozinho aí, porque o Instagram entende que a live é relevante e acaba divulgando para outras pessoas também. Então, quem já Ah, está apertando o coraçãozinho aqui, mete o dedo no coração que ajuda a gente aí a divulgar. show, hein? Eu entrei em alguma coisa aqui. Opa, aí. Joia, quer dar mais uns 2 minutos para o pessoal ir chegando? E a gente já começa. Verificar esses problemas de conexão. Eu tô aqui com uma canetinha, eu vou anotando as coisas conforme for vindo na cabeça. Eu anotei Boa noite, algumas Nico. prévias já, né? Mas no meio, às vezes, vai vindo coisas. Opa, isso aí. Opa, aí. A joia. Para o pessoal entrar mais, né? E lembrando que quem já está na live, clica no coraçãozinho aí, que é para o Instagram entender que a live é relevante. E o Instagram mesmo tem esse papel de divulgar a live quando ele entende que é relevante, tá? Então, quem já está na live, aperta o dedo no coração. Deixa de ser egoísta e achar que a live é só para você. Tu fala de onde, Erison? Caicó, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Olha só. Estamos longe, hein? Floripa, Rio Grande do Norte. Bah. Ó, alguém comentou, a Elba comentou ali que se eu comentar, eu posso fixar o comentário. Então, comentei aqui. E agora eu não sei como é que eu fixo o comentário. Deixa eu ver. É. Fixou? Aqui, fixar comentário. Achei. Tem que dar 2 cliques aqui. Isso Isso, aí. vão no coração aí que dá certo. Joia, podemos começar? O que tu acha? Alô, consegue me ouvir, não? Sim, sim, vamos começar. Então, primeiramente, muito prazer, né? Para quem não sabe, a gente já se conversou várias vezes por WhatsApp e tudo mais, mas frente a frente, né, digitalmente, nosso primeiro encontro oficial. E aí a gente decidiu fazer essa live justamente porque o nosso caso é muito Só um parecido, minuto. né? Dois fonoaudiólogos que também são professores de canto e não é raro isso. Tem muita gente que faz isso, muita gente que é professor de canto e fono, homens, mulheres, por aí vai. Ah, e que uma coisa que chega bastante pra gente é essa questão, né? Como que se separa isso? Pra mim, no meu inbox, Sim. chega aí, volta e meia, umas 3 vezes no mês, chega uma pergunta assim, né? Como é que se separa esse trabalho de fono? Como é que se separa o trabalho de professor de canto? É a mesma coisa? Fazem a mesma coisa? O que que é? Enfim. Não é uma live só para fonos, assim como não é uma live só para professores de canto. Você que quer fazer aula de canto, ou você que acha que precisa buscar uma fonoterapia, já pensou nesse assunto? Quem será que você deve buscar, né? Tem alguma questão vocal aí para ser trabalhada? Quem que você busca? Joia? Então, Erison, se tu quiser começar te apresentando, contando um pouco da tua história, pode ficar à vontade. Legal. Para quem não me conhece, tá? Eu sou Ederson. Eu sou fono aqui no estado, no Rio Grande do Norte. E aí eu era professor de canto já antes de eu começar o curso de fonoaudiologia. E aí, como eu era apaixonado por essa parte da fisiologia da voz, né, eu acabei por conhecer a doutora Bluss, né, que é a fono de Renato Viana, Leonardo Gonçalves, uma galera aí que todo mundo acho que a galera já deve conhecer a doutora Bluss. E aí eu disse, não, então eu quero ser fono. Aí eu descobri que a fono ela tinha várias áreas, né? Tinha 12 áreas, 11 áreas. No tempo acho que era 11 áreas. Eu disse, rapaz, eu quero fazer fono, mas eu quero voz, eu só quero voz, eu vou entrar só por causa de voz. E aí quando a gente entra na faculdade, sempre tem aquela, você entrou querendo uma área, mas aí durante o curso você vai mudar
você vai começar, você pode começar gostando de uma área, mas depois você vai mudar. Nunca mudei. Sempre continuei gostando de voz, sempre gostei de anatomia e fisiologia da voz, sempre me apaixonei por isso. E já conheci o trabalho do Ariel, né? E aí aqui no estado eu comecei a divulgar o trabalho do Ariel, né? E aí eu era, acho que no tempo eu era a única pessoa, eu acho que divulgava o trabalho do Ariel por aqui. Tinha outra pessoa que tinha ouvido falar no Ariel, e aí eu comecei a divulgar o trabalho, os cursos, e aí foi quando eu comprei um módulo dele e me apaixonei também por essa questão da fisiologia na questão da respiração e apoio, né? Que foi um módulo do Singing on the Road, né? Que hoje eu faço, né? Também esse curso do Ariel. E aí eu me apaixonei mais ainda por essa parafisiologia. Eu disse, eu preciso fazer o curso de formação do Ariel. E aí foi quando eu entrei no curso de formação do Ariel 2018, lá de BH, né? Onde acho que você é um dos munícipes, né? Do FCC, será? Do FCC BH, eu acho que era o Helder na época, né? Ou não? Não, O o Helder Fausto, é talvez. colega. Mas não era eu, não. Ah, entendi. O Helder foi meu colega, né? O Helder Andrade. E aí a gente fez o curso do FCC e aí foi quando eu comprei agora também recentemente o Memórias de Acesso e o Singing on the Road, que aí foi quando eu me apaixonei ainda mais ainda por essa loucura toda, né? Então, a gente tem essa história aí, eu já fiz outros cursos também. Hoje eu estudo também com a doutora Bluss, inclusive, que era meu sonho fazer um curso com ela. E aí eu estudo com ela hoje também. Então, isso é um pouco da minha história. Eu amo cantar, amo ajudar as pessoas, porque eu só comecei, na verdade, a me aproximar por essa parte de voz exatamente por causa disso. Porque eu não sabia cantar e aí por causa disso, eu decidi aprender a cantar e aprender a ensinar a cantar para que eu possa ajudar outras pessoas também que passavam pela mesma situação que eu, porque eu tinha depressão e a música me tirou da depressão. Então, acredito que com essas ferramentas, eu poderia ajudar outras pessoas nesse sentido. É, o Tom tá aqui, né? O Tom Valentim, muito, muito, muito meu amigo, fantástico, uma pessoa maravilhosa. A Amanda também, maravilhosa. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Então, já que vocês estão aqui, aperta o coraçãozinho aí, meta o dedo no coração, que é para o Instagram entender que a live é relevante e divulgar essa live para a gente falar aqui para vocês mais e mais. Rubens, agora é sua vez. Amanda tá dizendo aqui que tá no Sing e no Formação. Isso aí. O Ariel acho que é o nosso professor em comum, né, Erison? Que, enfim, que traz a gente e conecta a gente por esse mundo da voz e tudo mais, né? Ah, ele vai bastante na área da voz cantada, mas não significa que o que a gente aprende ali seja só para o canto, né? A gente pode usar para outras coisas também. Eu acho que eu, assim como tu, comecei primeiro na música, né? Eu entrei Sim. pro canto com uma necessidade, porque eu tinha uma banda na época e o vocal foi embora, ficou eu e o guitarrista e eu tocava bateria e eu precisava cantar, tocar bateria e cantar. E aí, enfim, fizemos isso por uns 6 meses, eu vi que a coisa não ia bem na voz, né? Não por questão de problema, mas enfim, esteticamente já não estava muito agradável. E aí eu fui buscar aula de canto. Entrei naquela coisa mais tradicional, né? Canto, fiz. Não era canto lírico oficialmente, mas as aulas eram moldadas a esse estilo, né? Eram aulas de canto lírico voltadas para o canto popular. Então, que é uma pegada que a maioria dos alunos, dos professores já passou em algum momento na vida, né? E é bastante forte ainda no Brasil. Então, depois, né? Isso eu fiz por algum tempo, né? Isso foi em 2009. Em 2010, quando eu já tinha uma necessidade de aprender drives, né? Já uma demanda assim, não, quero cantar com drives, quero cantar isso, aquilo e tal. E aí o tradicionalismo, né, do ensino vocal já não dava conta da minha demanda. E aí um dia, de repente, eu vi um cartaz assim do workshop, professor Ariel Coelho. Daí tinha uma das temáticas, era drives. Daí eu falei, achei o cara que vai me ensinar, então. Isso 2010. Aí entrei, comecei a fazer aula com ele. Eu só entrei para fono mesmo. ah, e aí, óbvio que ele tem uma certa influência nisso, porque foi ele que me vendeu a paixão pela voz. Eu só entrei para fono em 2012. Entrei para fono UFSC em 2012. E aí entrei com essa mesma mentalidade, né? Quero
aprender voz, vou seguir a área de voz e tô aí até hoje, né? Canal Voice Lab, aliás, né? Extremamente voltado para ensino de voz e para desenvolvimento da voz, né? É claro que dentro da fono acontece sempre assim a quebra de algumas crenças e alguns momentos de realidade, né? Por exemplo, a gente entra querendo aprender muito mais sobre voz do que a gente realmente aprende dentro da graduação. A gente vai ver muito mais voz na fono em cursos de especialização, em coisas depois de graduado, né? O curso de graduação em fono, ele é uma coisa, pelo menos nos moldes da UFSC, né? Mas acredito que isso se espalhe pelo Brasil. Ele te forma de maneira bem generalista. Não é uma formação superficial, não é isso que a gente está dizendo, mas é generalista, ou seja, tu tem que saber lidar com várias áreas da fono, certo? O Sim, Emerson comentou que nas antigas, entre aspas, né? Mas quando ele estava fazendo a graduação já existiam aí 11 áreas da fono, né? Então tem gente que nem conhece essas 11 áreas, tá? Se eu começar a listar de cabeça aqui, eu não listo 11, eu acho, certo? E hoje já tem mais, foram surgindo novas áreas, porque é uma profissão relativamente nova na história, né? A oficialização da fono é de 81. E exato. aí é bastante nova, assim, em quesito histórico. Então vai surgir, vai se adaptar, vai se moldar essas questões, né? E eu acho que essa, essa vontade de aprender voz, ela entra com nós, cantores, dentro da universidade. Alguns acham outras paixões ali dentro, né? E não é que seja ruim, continuam cantando por gosto pessoal, mas não tomam o canto como uma forma de trabalho, no sentido de vou ajudar cantores com terapia ou com aulas de canto, né? A pessoa tem, não, eu vou cantar no bar, enfim, vou ser cantor, ao invés de ajudar cantores, né? E aí segue a profissão da fono com outro foco, né? Então faz a fono e é cantor como hobby ou como um trabalho extra, assim, né? E aí vem a grande questão, né? Como que dentro da fono, que tu passou por esse momento e eu passei por esse momento, como que a gente diferencia o trabalho em voz, especificamente, do professor de canto e do fonoaudiólogo, né? Porque muitos exercícios vocais são parecidos e, aliás, eles vêm do bel canto, né, da história do canto. Eles são trazidos daí, isso está no Tratado de 2014. Ah, mas a grande questão é os objetivos. Muda os objetivos, afinal são duas áreas diferentes. Estudar voz na fonoaudiologia não significa que nós somos graduados em música canto, certo? Apesar de que a gente tenha conhecimento para trabalhar com voz, e no nosso caso, como a gente é músico e canta, com voz cantada também. Sim. Como que foi para ti esse momento de choque, né? Esse momento assim, e agora? O que que eu faço? O que que é fono e o que que é canto, né? O que que é ensino de canto, por exemplo? Para mim foi interessante demais essa perspectiva, porque eu entrei como professor de canto na faculdade. E aí eu já conversava com a professora de voz, mesmo sem ter começado a pagar a voz, que a gente paga primeiro aquelas matérias introdutórias, né, da anatomia, fisiologia e Uhum. etc. Corpo de uma forma geral, e depois entra na específica. E aí eu dizia para ela que minha paixão era voz e etc. Então, quando chegou na parte da matéria de voz, ela sempre dizia assim: Erison, cuidado para não confundir voz falada com voz cantada. E isso perpetuou durante todo o curso, porque eu realmente eu tinha dificuldade de desassociar. E até hoje eu tenho, e é por isso, claro, que a gente está em rede aberta aqui, né? Está na internet, mas eu tenho esse interesse, sabe, de meio que desmistificar essa ideia de voz cantada e voz falada, mas de uma forma, não de uma forma para quebrar o que a gente já tem, mas de uma forma para que a gente possa pegar o que a gente já tem, por exemplo, de trabalho muscular, por exemplo, na antropofisiologia vocal, para a gente trabalhar isso a favor, no caso, da voz falada. Então, para mim, isso tem sido uma chave que eu quero virar para a gente poder um pouco lá na frente, quem sabe,
claro, a gente, como falou, é uma ciência nova, né? Então, de ciências novas que a gente está na fonoaudiologia, e eu quero meio que quebrar esse paradigma. Pode ser que eu consiga, pode ser que não, mas pode ser que eu dê um pontapé aí para algo que alguém lá na frente possa conseguir. Então, para mim, foi esse choque, né? Como é que eu vou separar? Como é que eu vou conseguir separar? Na faculdade eu levei algumas advertências nesse sentido, né? Cuidado para separar a voz cantada de voz falada. E quando foi para a clínica, eu ainda não cliniquei por causa da pandemia em voz, né? Mas eu trabalho com cantores fora. E aí sempre quando alguém chega para mim, eu pergunto assim: mas aí o que você quer? O que você quer de mim? Você quer que eu trabalhe com você uma reabilitação? Ou você quer que eu trabalhe com você a parte de aprimoramento, de técnica vocal, de drives e etc. Você quer que eu trabalhe o que com você? O que é que você quer? Você quer aula de canto ou você quer reabilitação? Uhum. Você está com um problema na voz, ou entende? Então eu sempre busco essa questão, porque aí qualquer coisa eu mando para a clínica ou eu faço um atendimento individualizado, seja online ou seja presencial, aqui onde eu atendo presencial a aula de canto. Uhum. E para você, como foi esse impacto, esse choque? Eu me formei em 2016. E aí eu fiz o mesmo que tu, né? Eu agarrei na professora de voz, certo? Eu acho que é consequência, né, do que a gente quer fazer. Eu agarrei na professora de voz, ali na Fono, especialmente a professora Maria Rita Pimenta Rolim. Isso, ali foi, digamos assim, eu tenho dois grandes mentores na área da voz, né? O Ariel, em questão de canto, dessa esse contato inicial com as ciências vocais e que foi se expandindo, e a professora Maria Rita, que é o meu contato da Fono em relação à voz e comunicação, ela que me vendeu a paixão por comunicação, né? Os sotaques, essa coisa de tratar problemas de voz especificamente, né? Que daí, dentro do trabalho do professor Ariel Coelho, já não entra, né, o tratamento de problemas, porque, primeiro, não é a área, certo? O professor de canto ele não trabalha com, digamos, a cura, entre aspas, de lesões de prega vocal, e aí, gente, o trabalho do fono, né? E eu tive a oportunidade de fazer trabalho voluntário com essa professora no Hospital Universitário da UFSC, o HU, no Centro de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, onde ela coordena a Clínica da Voz. Então, na clínica da voz, aparecem assim, ó, desde casos mais simples, do ponto de vista fonoaudiológico, como fendas, nódulos, essas coisas mais corriqueiras, até câncer de laringe, pessoas que removeram a laringe, né, laringectomia, e por aí vai. Então, eu tive esse contato com vários graus de doenças, assim, por dizer, né? E de orientações mais simples também, por exemplo, questão de refluxo, cuidados, né? Pessoa que perde a voz ou fica com a voz ruim quando tem um ataque de refluxo, uma crise de refluxo, tudo mais. E ali nesse centro, a gente tinha um contato direto com otorrinos, né? Então eu via os exames na hora. Era o fono, certo? Do lado do otorrino, o otorrino fazendo os exames e eu vendo ali na hora, né, ao vivo, o exame sendo feito e tudo mais, podia conversar com o médico e por aí em diante. E às vezes, né, o otorrino até falava, quer alguma manobra, assim, e a gente tinha a liberdade para dizer, não, faz tal coisa que eu preciso ver se ele faz esse movimento com as pregas vocais, ou o que está acontecendo lá nos tecidos quando ele faz tal movimento, né? Então, um dos primeiros, digamos, uma das primeiras linhas que eu tracei na minha cabeça que diferenciam o trabalho do professor de canto do fonoaudiólogo, seja na voz falada ou na voz cantada, é esse trabalho com doenças, né? E aí, doenças aqui no sentido doenças da voz, né? Então, por exemplo, problemas de refluxo, que afetam, né? Que incham os tecidos e tudo mais, nódulos, fendas, por aí vai, até câncer e por aí em diante, né? Então, esse trabalho voltado para os problemas da voz, eu entendi que isso é campo da fono, certo? A gente vai Sim. trabalhar ali e a gente tem que averiguar aonde que está surgindo essas
lesões, esses problemas, de onde que surgiram? Porque existem muitos cantores que desenvolvem problema na voz, mas não quando eles estão cantando, e sim quando eles estão falando. Então o cara tem uma baita da técnica, um baita do controle técnico, o cantor tu ouve assim, nossa, nem imaginava assim, né? Pelo que tu me fala que tu tem na tua voz, nem imaginava. E aí tu vai ver a fala dele, é aqui que mora a questão, né? É, E isso também a gente pode diferenciar em um trabalho de aperfeiçoamento vocal, certo? Uma coisa é o aperfeiçoamento técnico dentro do canto, certo? Então a pessoa já sabe fazer algumas notas, e agora vai começar a botar técnicas, certo? Então a pessoa já é afinada, já domina ali as regiões e tal, vai começar a botar técnicas, vibrato, melismas, drives, yodels e por aí em diante, as técnicas que desejar. E no campo da fala, esse aperfeiçoamento estaria voltado, no caso da fono, comunicação, né, qualidade articulatória, como poupar a voz, né, no momento do uso profissional dela, que é uma coisa bastante feita com repórteres, com radialistas, dubladores, né? Então foi um momento assim que, tipo, uma das linhas, um dos pilares que diferencia. Consegui entender, né? Ah, conforme foi caminhando, 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 aí chega um momento, tá. E no caso de um dublador, por exemplo, um dublador de desenhos animados, assim, né? Desenhos infantis, enfim, juvenis, infantos juvenis. O cara usa drives, o cara usa em alguns momentos vibratos ali para simular problemas vocais. O cara usa tons super elevados, assim, em questão de altura tonal, né? E, Yodel, e yodels, e tudo isso fora do canto. E aí tá, de novo, uma nova confusão dentro da cabeça. Tá, ele não tá cantando, mas ele tá usando várias técnicas que a gente entende como sendo de canto. E aí vem a pergunta, será que essas técnicas são mesmo de canto? Porque os dubladores, a partir do momento que eu comecei a me interessar por estudar os dubladores, eu vi que assim, ó, eles dão um show de conhecimento vocal. Mesmo que seja empírico, eles dão um show. É fantástico, assim. Por isso que cresceu a paixão, entende? é. Essa plasticidade vocal dos dubladores é muito incrível. E também dos imitadores, né? Para mim, uma das respostas mais cruciais, na verdade, um dos argumentos mais cruciais para quem fala para mim, mas cantar é dom. Para mim são os imitadores, né? Eu levo sempre essa questão. Mas aí o eu, que a gente quer sempre levar aquela ideia de, mas pode imitar muito parecido, mas não é a pessoa, então nunca vai ser igual. Então a pessoa usa aquela ideia do social, né? Do eu social da pessoa, do eu físico da pessoa, para essa questão Uhum. do som, né? Que o som ele não é algo palpável, né? Que a gente possa Sim. pegar, por exemplo, né? Então as pessoas acabam levando essa ideia do físico palpável, que é o nosso corpo, produzindo algo não palpável para justificar um dom, né? Que é Uhum. algo que é totalmente diferente do que a gente entende por cantar. A gente não acha, a gente não acredita, na verdade, que o cantar é um dom, porque ele pode ser aprendido. Então, para mim, pelo menos, dom é algo que é dado por Deus que não pode ser aprendido. Então, se você pode aprender a cantar, logo, né, cantar não é dom. Mas, enfim, hoje me surgiu uma pergunta bastante interessante no meu inbox, que era sobre o fono, ele serve então, no caso, para reabilitação e o professor de canto para habilitação? Eu digo, depende. Depende. Habilitação em que sentido? Porque para mim, quando eu falo em habilitação, eu penso, para mim e para muitos fonos, claro, não sei se para você também, Lucas, eu penso pensando em funcionalidade. Funcionalidade de quê? Dos sistemas que estão envolvidos para a produção da voz, certo? Isso pro canto ou pra fala? Para fala, para Ah, tá. fala. Entende? Então eu penso mais em funcionalidade. Quando a gente Aham. fala sobre a gente fala de reabilitação, quando a gente fala de reabilitação, a gente vem com essa questão da quando a gente vai reabilitar, por exemplo,
fenda, a gente vai reabilitar a função dele, né? Dele falar, dele conseguir falar. E se ele tiver com algum problema ali na voz, ali na musculatura, isso pode prejudicar também a deglutição dele. Então, tudo isso está envolvido. A gente pensa mais na funcionalidade do ser do que propriamente dito na parte musical. Então, quando eu penso no professor de canto, eu penso naquela questão da funcionalidade musical, técnico-musical. Né? Então é mais ou menos nesse sentido que eu tento separar. Quando eu vou para a área de uma habilitação técnico-musical do cantor, eu vou como professor de canto, certo? Quando eu vou para a parte técnico-fisiológica e de funcionalidade, aí eu levo para a questão do fono. Isso seja para a fala ou para o canto. Eu sempre pego esse parâmetro para poder balizar os meus atendimentos, porque senão eu vou acabar misturando um e outro, e aí não é esse o meu objetivo. Né? Por exemplo, a doutora Bluss, ela trabalha com exercícios que para ela, nos estudos delas, né, nos estudos dela foram desenvolvidos para uma reabilitação fonoaudiológica, de aprimoramento e etc. Mas ela usa como fonoaudióloga mesmo, preparadora vocal, como produtora, né, de sons e etc., que foi o doutorado dela em ciências médicas. Ela estudou mais ou menos esse sentido. Então, eu quis separar, né, esses parâmetros para poder até organizar os meus atendimentos. Tá? Então, foi mais ou menos nesse sentido aí. Aí, inclusive, Rubens, o professor, teve um professor que comentou o história dessa pessoa, né, dessa professora, dizendo assim, mas se a gente souber reabilitar os exercícios que precisa ali, a gente vai lá e reabilita, a gente pode reabilitar. Aí eu disse, pois diga ele que tome muito cuidado com isso, porque isso aí pode dar problema para ele. Porque você falou, essa doença, né, mais para o fonoaudiólogo, né? Isso. Porque a galera fala fenda, né? Geralmente essa coisa da reabilitação, quando o professor de canto quer fazer, tá ligado a fendas, né? Pelo menos na maior parte dos casos que eu vi. Sim. E quando a gente pensa em fenda, na verdade, a fenda ela tem origem múltipla, né? O cara pode ter uma fenda por abuso de voz, por, por prejuízos em relação ao refluxo, enfim, as causas do que geram a fenda são inúmeras, né? E aí que está a necessidade do profissional ele ter esse conhecimento da área da saúde para olhar a voz, né? E aí, isso que tu fala de separar, né, o que tu vai fazer com o cantor, o que tu vai fazer com pessoas que querem melhorar a fala, eu enxergo duas esferas, né? Na fono, o nosso foco principal é a comunicação humana. Sim. Então, a gente vai focar tudo que for necessário melhorar na voz, na articulação, na fala da pessoa, para que ela tenha uma melhor comunicação. Dentro Perfeito. do canto, o nosso objetivo é arte vocal. Então, por exemplo, uma coisa, certo? Eu estou simplesmente fazendo um desenho. Se eu tenho um problema em cima disso, não está relacionado com a comunicação, certo? Está relacionado com a minha habilidade artística vocal. Então, a gente pode separar dessa forma, né? O professor de canto, ele trabalha com a parte da arte, da expressão artística da voz e tudo mais. O fono vai trabalhar com a parte da comunicação. É claro, como o instrumento, né, de trabalho é o mesmo, né, laringe, ressonadores, articuladores, quando tem problema de um lado, pode afetar o outro e vice-versa, né? E aí que nasce a importância do trabalho conjunto desses profissionais em alguns casos. Pela tua fala, eu até anotei isso, dá para diferenciar bem dessa forma, né? Uma coisa, depois que eu comecei a trabalhar com estudar dublagem, trabalhar com imitações para criar vídeos para o canal, começaram a surgir essas perguntas, tá, mas o que é técnica para canto, o que é técnica, né, que é de fala e tudo mais. Porque os dubladores, eles literalmente, eles dançam na nossa cara, eles fazem tudo, a gente fica assim, ó, como é que o cara aprendeu isso, né? E muitos até não cantam. Eles fazem várias técnicas que existem dentro do canto, e eles têm um domínio gigantesco, e às vezes o cara não canta. E pior, se tenta cantar, ainda é desafinado.
Por mais que tenha uma voz genial para dublagem, maravilhosa e tal, quando vai cantar é desafinado. E aí levantou uma outra bandeira. Tá, se não é simplesmente a habilidade vocal que dá afinação, o que que é? Né? Aí começou a levantar a bandeira da audiologia. Ué, mas o que que a gente precisa? Voz é som? Música é o quê? A gente pega a definição do Almir Shediac. Música é a arte dos sons. O que que a gente precisa para fazer música? Ouvir a música. Né? Todos os instrumentos, com exceção dos cantores aqui nessa parte, todos os instrumentos eles são meio que obrigatórios, assim, é da tradição deles estudar intervalos, estudar distância de notas e tudo mais. No canto tem gente que faz, tem gente que não faz e por aí vai, né? Se a gente for pensar técnicas, por exemplo, melismas, vibratos, eles são basicamente desenhos melódicos, né? Desenhos de escalas, né? Variações, né? São basicamente desenhos na escala. Aquilo que a gente faria no violão, na guitarra a gente chamaria de solo, né? No piano a gente faria ali o desenho da escalinha. E muitas vezes não é trabalhado, né? Essa questão auditiva para essa percepção, muitas vezes não é trabalhado com os cantores. E aí, dentro desse livro do Almir Shediac, eu encontrei a definição que ele dá para a música, né? E aí eu pensei em cruzar essa definição com o que a gente faz em voz falada e em voz cantada, né? Aproveitando que a gente trabalha com essas duas coisas, ele define ali música, né? A arte dos sons. E dentro da música a gente tem ritmo, melodia e harmonia, certo? Melodia é uma palavra que está aí direto quando a gente fala de canto. Ah, a melodia é assim, a melodia é assado, por aí vai. Ritmo, até a gente encontra, mas dificilmente a gente se estuda só ritmo com a voz, né? Talvez o pessoal do beatbox, aí seja o melhor exemplo. Não que a gente precise estudar beatbox para cantar, mas é interessante no conhecimento rítmico deles. E a harmonia, na voz, na verdade, a gente teria que fazer duas notas ao mesmo tempo, né? Talvez aí no overtone singing seja o melhor exemplo de harmonia vocal, né? Aí fora tem os coros, claro, né? Quando a gente pensa em mais pessoas, a gente tem exemplos claros assim do que seria harmonia. É até interessante, né? Porque o canto polifônico, né? O canto mongol, que a galera fala os overtones, basicamente, tinha uma época que ele era traduzido como harmony, né? Canto dos harmônicos. E aí eu Uhum. sempre fiquei com essa questão. Eles estão falando aqui de harmônicos no sentido de frequências, né? Por exemplo, formantes, coisas assim, ou no sentido de harmonia vocal e a gente que traduziu errado, né? Ou a gente que interpretou errado e fez uma tradução para o que a gente entendeu, certo? Uma tradução meio artística, assim, né? Mais literária e tal. Aberta aí para as interpretações, né? Então, essa é uma Então, possibilidade. Talvez por isso que tenha mudado para os overtones, né? Pegou mais o termo overtones. E aí, olha que interessante. Com esse livro do Almir Shediac, a gente consegue botar um parelho entre fala e canto, certo? A gente falou canto, música, harmonia, melodia, ritmo. Na fala, a gente não vai ter harmonia, certo? Mas a gente vai ter a entonação e o ritmo de fala, que a gente vai traduzir como velocidade de fala e tal, certo? Então, a gente pode traçar um outro pilar aí que talvez explique melhor o fenômeno dos dubladores, que é a diferença entre canto e fala, talvez, é uma hipótese, talvez more simplesmente nessa questão de a gente trabalhar os três pilares musicais na voz. Então, aquilo que é entonação, a gente transforma em melodia, aquilo que era velocidade de fala, na parte prosódica, né, a gente transforma em ritmo dentro da música. E aí a gente acrescentaria os pilares da música dentro da voz. A partir do momento que eu passei a enxergar assim, algumas coisas fizeram. Então aqui, quando eu quiser trabalhar coisas relacionadas a canto, eu vou trabalhar coisas que façam a pessoa musicalizar a própria voz, né? Então, se pegar um dublador, por exemplo, que não canta, mas sabe fazer drives, eu teria que pegar
para transformar esses drives em técnica de canto, eu teria que musicalizar as técnicas dele, para que ele pudesse usar os drives dentro do canto. E aí eu passei a enxergar dessa forma. Aí foi uma outra separação do que é fono, certo? O trabalho com fala, com comunicação, foco, e o trabalho do professor de canto. E aí clareou, né? Clareou muita coisa, assim. Mas é claro, isso eu não li em nenhum lugar, né? Foi cruzamentos que eu comecei a fazer. Eu não sei como é que tu enxerga isso. Mais ou menos nesse também. Queria mandar uma luz especial aí para o W, né, que ele está participando aí da nossa live. Ele falou até assim: voz mais música igual a canto. Olha isso aí. Perfeito. Ele pensa dessa forma também. E o W sabe, né? Então, uma coisa interessante que você falou foi sobre harmônicos, né, Rubens? Mas aí existe até uma certa polêmica porque muita gente acredita que os harmônicos eles são literalmente produzidos, certo? Produzidos no filtro, né? E aí a gente meio que analisando bem essa questão da acústica e do espectro, do que acontece realmente lá na fisiologia, a gente percebe que os sons eles já são produzidos lá na prega vocal, porém eles são percebidos ou não de acordo com a mudança de filtro que a gente faz, né? E Sim. aí os harmônicos agudos são revelados ou os graves são revelados devido à forma que a gente formata o nosso trato, né? Quando a gente está fazendo overtone, sing, no caso, a gente está revelando alguns harmônicos da nota fundamental que a gente já tinha produzido e ela já tinha vindo junto. Por quê? Porque a voz, entrando numa parte mais bem específica, ela é uma onda sinoidal, né? Então, ela vem crescendo, produzindo já notinhas que vem produzindo antes de chegar na nota fundamental, que é o que a gente ouve, na verdade, ouve não, você mais enfático, a gente percebe melhor. Então, essas outras notinhas que ficaram perdidas ali, elas são mais percebidas ou menos percebidas de acordo com a formatação que a gente faz no nosso trato. E aí vem essas ideias, das sonoridades que você faz quando fazer as dublagens, né? Que você coloca lá as dublagens no sentido de desenho animado, que você coloca lá, né? Uhum. Scooby-Doo, e foi o que eu mais gostei, foi o do Scooby-Doo lá, do seu canal, bem legal. E aí, inclusive sigam lá, se inscrevam no canal Voice Lab lá no YouTube do Rubens, é muito legal, muito interessante, é uma abordagem fisiológica, Tem que chegar até o Orlando Drummond esse vídeo, hein? é verdade. Que é por trás a fisiologia por trás da dublagem, né? Das técnicas que se utiliza, que a gente utiliza no canto, ele usa isso para dublagem e é bem interessante. Então, quem quiser seguir lá, já segue. Então, é bem por esse parâmetro, entende? A gente consegue moldar o nosso trato mediante o que a gente já faz na fonte, certo? Para poder a gente conseguir chegar no nosso resultado estético. Que, enfim, né, como a gente mesmo fala, né, Rubens? A gente sempre gosta de falar nisso, o W também. O que Aham. mais importa das contas não são os nomes e sim o resultado. Porque nossos Exato. alunos, nossos alunos, pacientes, eles querem resultado, eles não querem se tornar uma biblioteca de fisiologia sem necessidade, né? Eles querem Hum. apenas o resultado, eles querem apenas saber como é a história. Eles não querem ter o livro em si, eles não querem ser o livro em si, eles querem cantar, né? Sim. Alguns que são curiosos, por exemplo, se eu fosse ter aula de canto, eu disse, mas por que isso? Né? Eu ia perguntar, mas o que é IAT? O que é TA? O que é CT? Talvez eu perguntasse. Mas uma pessoa que não quer, tudo bem, ela só quer ali chegar a cantar e às vezes a gente perde tempo demais. E eu digo mais, eu não quero ser chato, mas algumas pessoas por não ter conteúdo para apresentar de resultado acabam enrolando demais com essas teorias mirabolantes, né? Uhum. Uhum. Sobre entender o que é TA. E passa um mês estudando o que é TA, o que é CT com o aluno, para depois, você tem que entender primeiro a teoria para depois ir para a prática. Então, assim, eu gosto logo de ir para o resultado. Você quer cantar o quê? Você quer fazer o quê? Eu quero cantar essa música tal. Então vamos mapear. Tem o que nessa música? Tem o ajuste tal, ajuste tal, ajuste tal. Faça isso, pá, pronto. Teve um resultado, aí eu não me preocupo com os nomes. Aí você deu o nome que você quiser, cabeça de bode, cabeça de gado, o que você quiser dar. Você sabe. Exato, exato. A grande questão da voz, né, é que ela é som.
E sim. a nossa percepção do som, ela é subjetiva, ela vai muito do quão o teu aparelho auditivo é desenvolvido, né? Do quão o teu treinamento auditivo foi trabalhado, certo? Quão boa é a tua audição, porque se uma pessoa tem perda nos agudos, a percepção dela da voz já é diferente, né? Ela tem uma pergunta Tinha uma, tinha induzida. uma, tinha uma senhorinha que começou a fazer aula com a gente na Fono. Ela entrou na graduação em Fono, né? Ela já estava com seus 60 e poucos anos, eu acho. E aí ela tinha uma voz mais aguda, assim, né? Ela falava mais assim e tal. Ah, até para a mulher, ela achava que ela falava agudo, né? E as outras também achavam isso. E aí a gente estava numa aula de audiologia e uma das coisas que apareceu é que ela tinha uma perda nos graves, né, nas frequências ali 250, 500 e já um decréscimo no 1000. Ah, e ela confessou que aquilo ali foi um momento específico da vida dela que ela começou a perder aquela percepção. E aí eu perguntei para ela, tu associa a mudança da tua voz, né? Porque ela também relatou que quando a audição mudou, a voz mudou. Tu associa essa mudança na tua voz com esse período auditivo, né? Tipo assim, tu perdeu as frequências graves e a tua voz ficou mais aguda? Ela falou, tô falando agora, foi bem na mesma época. E se a gente parar para pensar, claro, né? Se ela não percebe bem as frequências graves, ela vai puxar a voz dela, né? A tonalidade da voz para uma região que ela escute, certo? Se Sim. ela perder os graves, ela vai puxar para o agudo. E foi É mais ou porque ela, menos o que aconteceu, né? ela vai achar que não está escutando, não está se percebendo, não está se entendendo, É né? Então isso. tudo isso para que ela mude essa característica. E é por Aham. isso que eu digo, a nossa voz ela é muito moldável, muito, Muito, muito. Tu né? falou E dos essa harmônicos, deixa eu compartilhar uma coisa com o pessoal. Para quem quiser, assim, ó, na hora, tá? Pegar o celular e fazer assim, ó. O espectro sonoro vai aparecendo, tá? Pra tu quiser ver na hora, digamos assim, o registro da imagem da voz. Tem um aplicativo, vou botar aqui o nome, chamado Spectroid, tá? Spectroid. Ele aparece na hora. E, infelizmente, eu não consigo exportar os videozinhos que ele grava, né? Eu queria poder fazer isso. Mas para laboratórios, para brincar em casa, né? Aquela coisa dos harmônicos, do overtone, dá para ver na hora, certo? Quando começa a... apaga alguns, enaltece outros, né? Deixa mais forte outros. E é fantástico. Dá pra ver assim, tipo, modulando. Tu brinca com a língua, os desenhos vão se formando. E se tu tem, né, percepção auditiva para manter a mesma nota, enquanto tu vai modulando o filtro, tudo isso aparece. Aparece um risco, que é a frequência fundamental. E se tu vai modulando o filtro, só os formantes vão se mexendo. É fantástico. legal. Eu uso direto isso. Ele falou uma coisa muito interessante, Rubens. Voz não é, voz está, exatamente. Muita gente não entende isso. Isso talvez, W, seja uma das maiores chaves da técnica vocal contemporânea, tá? Porque por muito tempo se perdurou aquela ideia de que nós tínhamos uma certa classificação e que deveríamos seguir essa classificação e que se a gente fosse cantar algo fora disso ou fazer algo fora disso, nós estaríamos prejudicando a nossa voz, nós estaríamos envelhecendo a nossa voz mais rápido e etc, etc, etc. Então essa ideia de que a voz não é desse jeito, a nossa voz ela não é dessa forma que ela está, ela pode mudar, ou seja, ela não é assim, ela está assim, certo? Então o estado dela pode ser mudado. E como é que eu posso mudar o estado da minha voz? Trabalhando minha musculatura, trabalhando os arranjos musculares que eu estou trabalhando em determinadas técnicas, trabalhando a questão do filtro, né, para poder mudar, modular, na verdade, esses formantes, né? Então tudo isso vai influenciar nessa mudança de construção da nossa voz, porque a nossa voz ela é uma construção, certo? Ela começa essa construção lá quando a gente nasce, né, que ela recebe os primeiros estímulos do nosso meio. Por que, que eu falo assim aqui no Brasil eu falo português e por que, que a pessoa que nasce nos Estados Unidos fala inglês? Parece óbvio,
mas se você for perceber, é por estímulo, porque se você pegar uma criança que nasceu no Brasil e levar para os Estados Unidos, ela vai aprender a falar inglês. Aham. Então é mais ou menos essa ideia. A voz ela é uma construção. Ela vem por uma construção antropológica, social, cultural e etc. Porque todos os estímulos que nós temos influenciam sim na construção do que nós entendemos como nossa voz hoje. Hum. Entende? Eu fiz a minha pós em filosofia, né? A filosofia e autoconhecimento, e aí óbvio que eu puxei a brasa pro lado da voz, né? Ah, Perfeito. que nem a gente falou no começo, não larga o osso da voz. Esse. E aí eu fiz um apanhado histórico sobre a voz, né, e o desenvolvimento antropológico das ciências vocais, em especial filosofia antropológica, né, antropologia filosófica. Ah, e aí, olha só que legal, os registros vocais, certo? Essa nomenclatura de registros vocais, eles surgem por volta de 1250, ou seja, século XIII, certo? Antes mesmo do modelo cartesiano de ciência. Então ele surge antes e surge dentro do seio da igreja, então também fora do contexto científico da época, né? E essa nomenclatura registros, pouca gente sabe, né? Os professores de canto, na verdade, sabem mais às vezes. 1250, isso não é exato, eu arredondei, tá? Mas é por essas datas aí, tá? São dois autores. Ah, e junto com isso nasce voz de peito, voz de cabeça, tudo mais, que na época era referente à timbrística da voz. No século XVI passou voz de cabeça, voz de peito e tal, passou a se referir a uma extensão específica, né? Perfeito. No começo era referido a timbre vocal. E da onde que foi tirada essa coisa de registros? Do órgão, que é um instrumento que Isso. tinha dentro das igrejas. E no órgão, sim, né? Tu tem ali uma fileira de tubos feitos do mesmo material, com o mesmo formato e tal. E aí tem uma sequência de tubos. Tu tem várias sequências de tubos, digamos assim, e cada sequência tem um formato específico, um material específico e tal. E quando tu muda ali as chaves no órgão, muda o timbre do órgão. Então, como na época, né, isso é 1200, século XIII, certo? Manuel Garcia, que foi a primeira visualização em vivo da laringe, né, uma pessoa que não tivesse sido pescoço cortado, ah, é século XIX, tá? Então, ou seja, desenvolver tudo isso basicamente na observação auditiva, visual, sinestésica, e aí relacionaram. Para a época, se a gente for pensar, os caras foram gênios, literalmente, né? Associaram, nossa, se aqui eu consigo modular os timbres da minha voz, não, então eu estou modulando registros como se fosse um órgão, né? Tá, é Até como porque se já tivesse. tinha algumas dissecações que mostravam que a gente tinha tubos aqui, né? A laringe estava dentro de um tubo. Sim. Isso E é muito eles legal. de mudança de registro, pensando exatamente nessa mudança timbrística, pensando exatamente nessa datação. E aí foi quando o Manuel ele pegou o espelhinho, né, o famoso espelhinho, Manuel Garcia, e ele começou a revolucionar uma perspectiva sobre as noções de que nós tínhamos sobre a produção da voz em loco, né? O que é que estava acontecendo ali. Isso é muito interessante. E toda essa trajetória do estudo do canto faz a gente refletir que a fonoaudiologia, né, isso levando para a nossa seara, tá? A fonoaudiologia, por mais recente que ela seja, os estudos e as ciências que justificam, não, que pautam a fonoaudiologia são bem mais antigas, certo? Hum, Entende? Então, assim, é como uma vez eu estava falando exatamente sobre essa questão de embasamento. Porque eu falei assim no Instagram e talvez até alguém tenha se sentido meio ofendido e tal, perguntaram assim, oxe, mas como assim? Porque eu falei assim, não existe metodologia científica, né? Eu falei dessa forma. Mas porque elas não são científicas, a metodologia em si ela não é científica, mas ela é baseada na ciência, né? Ela é baseada, ela é pautada em artifícios e construções científicas, né? aham. Então a fonologia e seus métodos são embasados pela ciência, certo?
E ciências essas, por exemplo, como Manuel Garcia, que é uma das bases, né, de todo o estudo que a gente tem também, foram pautados antes mesmo da construção do pensamento do que vinha a ser um dia a fonoaudiologia, entende? Então é muito mais antigo do que a gente imagina. A fonoaudiologia, quanto curso superior, sim, ela é nova. Ela O é nome, né? A definição dessa forma, como a gente conhece hoje, isso. Educação, né, da fonoaudiologia com 11 áreas, reconhecida pelo MEC como curso superior, como uma profissão que trabalha as 11 áreas como saúde coletiva, linguagem oral e escrita, voz, motricidade orofacial, audiologia, enfim, como você falou, a gente não vai conseguir nem citar as 11, entende? Então, Hum. é muito digo as ciências que embasam a fonoaudiologia do que a própria fonoaudiologia. Então é isso que eu acho mais magnífico e fantástico. Inclusive, Rubens, a gente viu lá o livro, né, o capítulo daquele livro, que agora me fugiu a memória, que o Ariel ele cita, né, no curso de formação, que é Dr. Nelson Roy. Nelson Roy. Pronto, a gente viu aquele capítulo, não foi? Que eu até mandei lá no grupo. Muito interessante aquele capítulo sobre até mesmo a mudança de uma nomenclatura que não é tão usada, porque não é um material que é barato de se ter. Sim. Né? Um livro que tem as citações do Nelson Roy é 2.000, 3.000 reais. Então, um aluno de graduação, por exemplo, de fonoaudiologia, nunca se interessaria de comprar um livro desse se ele não fosse muito apaixonado. Aham. Entende? A gente ainda conseguiu um capítulo, não foi, Rubens, Tem nosso capítulo disponível grátis na internet, né? Como é uma espécie de prévia, assim, para a pessoa ler o livro, um pedaço dele e ver se é aquilo ali mesmo, né? Porque é um investimento alto, né? Então a pessoa tem que ter uma amostra, digamos. É verdade. Muito bom mesmo. E aí é legal essa junção do Garcia que tu falou, porque a partir do momento que o Garcia consegue ver, né? Ele é o pai do laringoscópio, como eles falam. A partir desse momento que ele consegue ver, todo aquele conhecimento que tinha, o Manuel Garcia era professor de canto, né, tradicional. Todo aquele conhecimento que se tinha dentro do canto é incorporado para dentro das ciências vocais. E aí onde surgem coisas que, por exemplo, o Sandberg vai falar no livro dele ali, o Ciências da Voz, né? Ele tem um capítulo que ele fala de registros vocais, mas ele já abre o capítulo falando assim, ó, olha, até hoje não se tem uma definição do que sejam os registros vocais. Existem autores que vão trabalhar com 2 registros vocais para homens e para mulheres. Existem autores que vão dizer que os homens têm 2 e as mulheres têm 3, mas as mulheres em específico só as sopranos, as outras não têm, são 2. Existem autores que vão dizer que tem mais de 3 registros e tudo mais. E aí ele apresenta já a problemática, né? E aí a questão dos registros vocais que surgem, inclusive, né, que a gente falou ali antes, que surgem antes do método cartesiano. Talvez por isso, né, a gente precise suspender o uso de tais termos no meio científico. Na prática da pedagogia, tudo bem, se funciona, né, faz voz de peito, faz voz de cabeça. Se funciona, o aluno tem resultado, tá tudo certo, não tem problema nenhum, né? Ah, agora, na hora de escrever a ciência da voz, né, as ciências vocais, aí sim pode deixar a gente com ambiguidades, com a abertura de interpretações múltiplas e por aí vai, né? Podem nos trazer problemas. E aí, então, para mim isso é fantástico, entendeu? Porque a gente saber, entender que a fonoaudiologia ela teve esse papel, tem esse papel hoje tão marcante e as pessoas acabam um dia, acham por ser uma área nova, porém, por mais que seja uma área nova, é uma área que tem embasamento científico já muito antigo. Entende? Principalmente na área de voz. Né? Agora, claro, que se a gente for pegar de uma questão mais, como é que eu posso dizer? Mais recente, vamos dizer assim. Se eu for pegar no conceito da antropofisiologia vocal dos últimos 30 anos, vem se intensificando esse estudo da laringe, dos fenômenos laríngeos, dos fenômenos vocais, né, do que vem acontecendo realmente na laringe. Então, assim,
para isso, nós entendemos sim como uma parte realmente nova. É tanto que hoje na academia, né, na fonoaudiologia, no curso de graduação, nós vemos o tradicional que é visto já e estudado por professores de canto, inclusive, há muitos e muitos anos antes disso. Né? Então, hoje na fonoaudiologia, a gente ainda é pautado a estudar, como você falou, né? A gente estuda para aprimorar o canto, certo? Mas a gente estuda com base no canto erudito ainda, não que seja ruim ou bom, não estou dizendo isso, mas ainda naquelas raízes de classificação vocal, né, tessitura, extensão, nessa ideia, dado que se é ensinado é isso, né? Que para as Então, práticas de canto hoje é limitado, na verdade, né? Não é que não sirva para nada, mas limita. Por exemplo, tu não consegue isso, tratar uns problemas de drives, digamos assim. Tu pode ter um cara que tem problema de voz e faça drive. E aí como é que tu separa? O que que é ruído da lesão e o que que é o ruído da distorção, né? Pode seguir. perfeito, perfeito. Na faculdade, inclusive, ou principalmente nessa relação dos drives, houve muito problema, debates, na verdade. Por quê? Porque na graduação a gente entende que aquele ruído do drive, ruído não, aquele drive é entendido como ruído que gera uma fenda, um pólipo, no caso, uma doença da voz, e É aí isso é tido patológico, como. né? Então é entendido como algo ruim na faculdade isso. E aí eu tive que quebrar meio que esse paradigma lá e foi mais um dos choques que eu tive nesse seio aí, né, de ser praticante e de ser fonoaudiólogo. E foi bem interessante esse debate lá. Essa coisa de separar o que é fala e o que é canto, de fato, na prática, né? De novo, se a gente trazer pro canto pro lado dos dubladores, os caras fazem drive, os caras fazem imitações, os caras falam com voz assim, ó, totalmente no contrário do que seria o comunicador aos moldes da fome, né? Que é aquela coisa mais repórter, William Bonner, coisas desse tipo, né? Essa estética de comunicador. Ah, como, quem seria, por exemplo, o profissional, seria o professor de canto ou seria o fonoaudiólogo, que ajudaria o dublador que não canta, certo? Um dublador que não canta, a melhorar os drives que ele faz nas dublagens dele, na imitação dele, né? No uso da voz, certo? Então ele dubla um personagem, sei lá, ah, ele dubla o seu Siriguejo do Bob Esponja, que é uma voz distorcida, certo? Tem drives ali, mas não é canto, é fala. Sim, Então aí fica, é área de quem, certo? Bom, se é fala, é área da fono. Se é fala, é área da fono. Mas a fono atualmente está entendendo de drives? Ou a gente tem capacitação para tratar isso, certo? Ou a gente ainda enxerga isso legal. como, tá meio ruim, vai ter que mudar. Essas distorção toda estão fazendo mal. Como é que a gente encara isso? Porque, de fato, se ele não está cantando, não é tarefa do professor de canto. Assim como, né, não é nossa tarefa dizer que, não, essa nota tá meio feia. Não, não. Faz assim, canta assim que vai ficar mais bonito para tua música. Não é nossa tarefa. Nós não somos coachings musicais, né? Não fazemos essa função de melhorar a performance artística no sentido estético, né? No sentido estético musical, né? Ou seja, vamos treinar o seu melisma. Não. Vamos treinar o seu vibrato. Não. Vamos melhorar coisas que podem estar atrapalhando teus melismas, que podem estar atrapalhando tais coisas, tais técnicas, mas nós não vamos deixar o fono, não vamos deixar o seu melisma, né, musicalizar o seu melisma. Esse é o papel do professor de canto. Assim como o professor de canto não vai fechar a fenda, porque ele não tem conhecimento prévio para isso. Assim como nós não temos para fazer, no quesito fono, não temos para fazer, trabalhar problemas musicais, certo? Então, é uma divisão bastante importante, assim, né? Pelo menos a forma que eu vejo, claro. Verdade. Rubens, então eu queria agradecer, né, a oportunidade, né, estar batendo esse papo aqui muito interessante, muito rico hoje aqui com você, né, de você tirar um pouco do seu tempo para poder estar compartilhando esse conhecimento que você tem e que a gente tem, para poder passar para as pessoas essa diferença,
né, de professor de canto e fono. Então eu queria agradecer aí pelo espaço, foi muito boa, muito satisfatória essa live. Espero que a gente possa estar se encontrando outras vezes para falar de outros assuntos também, Com tá? certeza. Velho, eu que agradeço, tá? Pessoal, foi muito legal, gostei bastante. Esse nosso primeiro contato, claro, com certeza podemos fazer vários, né? Tendo assunto e a gente tem, vamos fazendo. O pessoal vai lançando pergunta. Às vezes vem lá a pergunta do meu canal, a gente pode pegar temas de lá e fazer uma live, né? De coisas que surgem nos comentários e tudo mais. Vai ficar salvo? Perguntaram. Sim, eu vou fazer o download das lives, vou juntar os dois vídeos, tá? E vou deixar disponível a live completa lá no canal do YouTube, canal Voice Lab. Joia? Quem não segue, quem não está inscrito, vai lá, se inscreve. Eu vou tentar lançar ainda essa semana, beleza? Quem não segue, o perfil do Erison tá aí fixado aí para quem queira seguir. Quem não me segue também, tá aí o meu fixado para quem queira seguir. Joia? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Edson, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite para fazer essa live. E é isso aí.